Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Silveira, eu sou presidente do Instituto Defesa e sou instrutor-chefe da Academia Brasileira de Armas. O vídeo de hoje contém 10 perguntas que eu desafio os desarmamentistas a responderem. Sejam os desarmamentistas do MAS, aqueles desarmamentistas que têm uma série de condições para que as pessoas podem ter armas, e eles muitas vezes também têm armas, sejam aqueles desarmamentistas clássicos que têm aversão a armas. Está preparado? Vamos começar. Pergunta de número 1. Se as armas não trazem segurança, se a ideia por trás da Lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento, é afirmar que armas não trazem segurança, por que é então que a própria Lei 10.826 prevê a autorização para porte de arma àquelas pessoas que comprovem efetiva necessidade? Traz segurança ou não traz segurança? Decida. Pergunta de número 2. Se eu sou obrigado a comprovar a minha capacitação técnica para a utilização de arma de fogo, seja para posse ou para o porte, e se a ideia é fazer com que eu acerte meu alvo a 5 ou 7 metros, por que é então que os dispositivos que auxiliam esse processo de precisão, a exemplo dos dispositivos de pontaria ou dos compensadores de recuo, também são controlados? Você quer que eu acerte ou você não quer que eu acerte o tiro? Decida. Pergunta de número 3. Se a ideia é dificultar ou impedir o acesso das pessoas a equipamentos com potencial ofensivo, como por exemplo, para o caso dos desarmamentistas, as armas de fogo, por que então que equipamentos têm a única função de proteger, a exemplo dos coletes balísticos ou da proteção balística para veículos, também são controlados? Pergunta de número 4. Mais uma vez, eu sou obrigado a comprovar que eu tenho capacidade técnica para a utilização de uma arma, muito embora a gente saiba que os exames que são aplicados não provam nada. Mas a própria legislação, e muitas vezes os delegados, impedem que o cidadão pegue a sua própria arma e leve-a até o estande de tiro para praticar. Afinal, eu tenho que estar apto tecnicamente, sim ou não? E a limitação de munição? Como é que se capacita alguém com 50 tiros por ano? Tenho que me capacitar, sim ou não? Pergunta de número 5. Então eu comprovo que eu estou capacitado finalmente para a utilização desta arma e consigo a posse de arma. Posso ter esta arma na minha casa ou no meu comércio, se dele eu for responsável, se por ele eu for responsável. Em que momento é que se distingue essa capacidade técnica da utilização dentro de casa para o porte de arma? Como é que pode que eu esteja apto para um e não para o outro? Qual que é a diferença técnica? Pergunta número 6. Você deve saber, por exemplo, que existem limitações para os calibres. Quanto às pistolas, por exemplo, você não pode ter calibres maiores de 380. São armas calibres de uso restrito e alguns são até proibidos, como o famoso 5.7. A mentira por trás disso, utilizada para justificar esta restrição, é que o cidadão não poderia, de acordo com os desarmamentistas, muitas vezes os desarmamentistas do MAS, é que o cidadão não pode ter essa arma porque ela poderia furar o indivíduo, atravessar o segundo, o terceiro, furar paredes e assim por diante. E se a ideia é que eu não posso furar paredes, por que é que então também existem limitações referentes a espingardas? Se a ideia é impedir calibres com alto poder de penetração, por que então que eu não incentivo a utilização de espingardas com um cano curto para ambientes fechados? Olha só, elas também são consideradas de uso restrito. Ué, vamos lá. Se a ideia por trás da legislação do Estatuto do Desarmamento é punir com gravidade alguém que tem um potencial ofensivo, e de acordo com essa ótica, o sujeito que porta uma arma sem fazer nada, nenhum mal a ninguém, deve ser punido, obviamente não concordo. Por que então que a legislação pune com mais gravidade o sujeito que carrega uma arma para se proteger ou para proteger a terceiros sem autorização, ser comparado, por exemplo, com o sujeito que efetivamente te causa mal? Em outras palavras, lesão corporal. O crime de lesão corporal, ele é tratado, ele é punido com menos severidade que o crime de simples porte de arma. Vou falar de novo.
eu portar arma, trazer arma comigo, pronto emprego, sem fazer mal a ninguém, é punido de forma mais grave do que se eu efetivamente fazer mal a você. Tem coisa errada nessa legislação, você não acha? Em frente. Quem emite, quem controla as armas do Brasil são basicamente dois órgãos. Ou é a Polícia Federal, por meio do SINARM, ou é o Exército Brasileiro, por meio do SIGMA. Dois órgãos federais. Polícia Federal e Exército Brasileiro. Por que então que existe limitação territorial dentro do Brasil para estes documentos? Em outras palavras, por que quando raramente eu consigo um porte, pode ser que esse porte tenha validade em determinado território apenas? Não faz nenhum sentido, né? Vamos em frente. Antecedentes criminais. Essa é uma exigência que é até razoável. Eu acho que bandido tem que ser punido exemplarmente. E o sujeito não pode ter crimes se ele quer ser um cidadão que porta uma arma para se defender ou para defender terceiros. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que eu tenho que entregar os meus antecedentes criminais para a polícia? Ora, não é a própria polícia quem deve me dizer se eu tenho antecedentes criminais ou não? Eles têm acesso aos dados, mas fazem com que o cidadão tire de um bolso e entregue em outro bolso. É a burocracia, o excesso burocrático na sua maior essência. Pergunta de número 10 para finalizar. Se todo o poder emana do povo, e se o povo votou contra o desarmamento no Brasil, se todos os meios disponibilizados ao povo para se manifestarem a respeito, e se em todos os meios fica comprovado que o povo não quer desarmamento, por que é que ainda existe desarmamento no Brasil? É claro que não é uma questão de segurança pública. Convido a todos os desarmamentistas, sejam os desarmamentistas raiz ou os desarmamentistas do MAS, aqueles que têm armas, mas querem armas só para eles, a deixarem os seus comentários aqui abaixo. Comente, fala o que você acha, tente responder essas perguntas. Se você acredita na liberdade de acesso às armas, se você quer se juntar a nós para lutar por esse direito, acesse www.defesa.org. Você pode se filiar de duas maneiras, gratuita ou a paga. Na maneira gratuita, você clica no botão azul junto-se a nós e confirmando o seu e-mail, você já faz parte do nosso corpo de associados participantes. Se você quiser fazer um pouco mais, por cerca de 50 centavos por dia, você clica na aba assinatura, faz um cadastro completo, ganha a sua carteirinha, que eventualmente pode te dar algum benefício em cursos, lojas e eventos. Deixe aqui as suas respostas a essas perguntas, compartilhe este vídeo com algum desarmamentista de verdade ou do MAS e ajude a transmitir informações sobre armas de fogo. Eu conto com você, conte comigo, unidos e apenas unidos nós somos invencíveis.